Ok, gente, a gente vai dar início hoje à parasitologia, tá? Nós trabalhamos micro, agora a gente vai trabalhar a parte de parasitologia. Então, o que é a parasitologia? A parasitologia é a ciência que se baseia no estudo dos parasitas e suas relações com o hospedeiro, ou seja, o que ele quer dizer com esse significado? Que a parasitologia, ela estuda as relações do hospedeiro com o seu parasita, tá? Essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, e mais adiante a gente vai ver sobre isso. Os filos que nós trabalharemos são os filos do protozoa, protozoários, ou reino proctista, e do nemátoda ou platelmintos, dos helmintos. Tá? E eu tenho artrópodes, o reino animal, mas não trabalharemos esse reino, esse filo. Tá? Trabalharemos só dois filos, o filos dos proctistas, do protozoa, protozoários, e dos helmintos, ou seja, das vermes. Dentro da parasitologia é necessário que a gente entenda alguns conceitos básicos, tá? Então, palavras que vão aparecer a todo momento que nós precisamos compreender. Dentre essas palavras está o agente etiológico. O que é um agente etiológico? O agente etiológico é aquele que causa a doença. Tá? O agente etiológico pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um fungos, pode ser um vírus, um helminto. Então, o agente etiológico é aquele causador, é aquele organismo causador da doença. Tá? Outro significado, outra palavrinha básica que aparece o tempo todo é vetor. O que é o vetor? O vetor é quem transmite o agente infeccioso, tá? Então, eu coloquei aí dois insetos, né? O Aedes e o Culex, ou seja, esses insetos são considerados vetores porque eles transmitem doenças. O Aedes transmite aí várias doenças, né? A dengue, a zika, a chikungunya, tá? E o Culex costuma transmitir a filariase, tá? Que é outra doença causada por helminto. Então, a palavra agente etiológico que causa a doença e vetor que transmite a doença vai aparecer o tempo todo quando a gente estiver falando aí de parasitologia. Hospedeiro, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O que é o hospedeiro? É aquele organismo que vai habitar, em que vai servir de habitat para o outro parasita, tá? Então, aí o significado de hospedeiro tá: organismo que serve de habitat para outro que nele se instala encontrando as condições de sobrevivência, ou seja, o hospedeiro será aquele que vai servir de moradia para esse organismo parasita. Tá? Existe aí dois tipos de hospedeiro: o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo será aquele hospedeiro em que o parasita vai se apresentar na sua fase adulta, na sua fase madura, na sua fase sexual. O hospedeiro intermediário será o hospedeiro em que ele vai se apresentar na fase larvária. Professora, não entendi nada, explica isso direito. Então, assim, o hospedeiro definitivo, vou dar um exemplo. A gente tem aí a doença causada por helminto chamado de teníase. Tá? Então, a teníase, para que essa verme se desenvolva, que é a popularmente chamada de solitária, ela passa por dois hospedeiros. O primeiro hospedeiro dela será o porco ou boi. Tá? Onde ela vai estar na fase larval, na fase larvária. Então, aquela carne tá contaminada do porco ou do boi contaminada, quando o homem faz a ingesta daquela carne mal cozida, mal assada, tá? Ele come as larvas nessa carne, tá? E aí, dentro desse homem, vai se desenvolver a tênia sólio ou a tênia saginata, certo? Ou seja, a fase adulta. Então, o homem, na doença teníase causada por helminto, é chamado de hospedeiro definitivo, porque é nele, no homem, que a tênia se desenvolve na sua forma adulta. Tá? Então, por isso que a gente fala que existe um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, ok? Começar a tratar das doenças, nós iremos compreender melhor a questão do hospedeiro definitivo e do hospedeiro intermediário.
Profilaxia é outro termo que a gente já vem escutando, há um tempão. Então, o que é a profilaxia? A profilaxia, ela é o conjunto de medidas que visam a prevenção, a erradicação ou controle das doenças ou de fatos prejudiciais aos seres vivos. O que é a profilaxia? O conjunto dessas medidas, certo? Então, professora, profilaxia e prevenção é a mesma coisa? Não, tem uma diferença. Quando a gente fala assim, eu vou lavar minhas mãos, porque a lavar as mãos é uma medida preventiva para que eu não adquira o vírus, né, o coronavírus, né, o Covid. Certo? É uma prevenção. Mas quando a gente fala de profilaxia, a gente está falando do conjunto de todas essas medidas preventivas. Tá? Então, eu coloquei alguns exemplos, eu coloquei o uso da máscara, o uso do óculos, o uso do avental, eu coloquei alguns alimentos, tá? Tudo isso são medidas profiláticas. Eu coloquei aqui essa medicação, certo? Então, assim, essa medicação aí, professora, a medicação também é medida profilática? Sim. Quando vocês trabalharam biossegurança, existem os acidentes biológicos, tá? A enfermeira ou a técnica foi fazer a administração da medicação e na hora de administrar a agulha contaminada, né, que já tinha administrado a medicação no paciente, caiu no pé, ou perfurou o pé, ou perfurou o dedo, e aquele paciente era portador, era soro positivo, ou ele tinha hepatite B, enfim. Acidente com material biológico dentro do ambiente de trabalho, né? Um acidente do trabalho com esses materiais. Então, eu preciso fazer a quimioprofilaxia nesse paciente. Então, quando a gente fala de medicação, a gente tem uma quimioprofilaxia, certo? Eu vou utilizar a medicação para evitar que a doença ocorra, tá? Para atenuar ou evitar que a doença ocorra. E ela deve ser feita aí em até 72 horas, tá? Então, esse tipo de profilaxia com algum tipo de medicamento é chamada de quimioprofilaxia. Então, a profilaxia é o conjunto, é tudo que está relacionado com medida preventiva para atenuar ou para erradicar alguma doença. Vamos lá. Principais tipos de parasitismo. Eu tenho o parasitismo que é obrigatório, tá? O próprio nome já diz tudo, né? Então, eu tenho um parasita que ele não sobrevive se ele não estiver no hospedeiro, tá? Se ele não estiver ali parasitando, ele não sobrevive, tá? A gente tem um exemplo de alguns helmintos, de algumas vermes, que elas não conseguem sobreviver se elas não estiverem dentro do nosso intestino, tá? Dentro do nosso corpo. Eu tenho aquele hospedeiro que é o hospedeiro facultativo. É o caso de algumas espécies que podem ter um ciclo em sua vida livre e opcionalmente podem ser encontrados em estado parasitário. Então, eu tenho aí, certo, alguns indivíduos, algumas espécies que têm aí vida, né, um parasitismo facultativo. Ele não precisa estar todo o tempo, né, no hospedeiro. Ele pode ter vida livre e ele pode retornar aí ao hospedeiro, né, quando lhe for conveniente. Parasitismo permanente, tá? Eu coloquei um exemplo aí do piolho, certo? Então, você tem esse parasitismo que é permanente, ou seja, o hospedeiro se desenvolve em todas as suas fases da vida o parasita se desenvolve todas as fases da sua vida no hospedeiro, tá? Eu tenho um parasitismo que é permanente. Fora dali, ele não tem como sobreviver. O parasitismo temporário, eu coloquei aí 2 insetos, tá? De novo, o Aedes e o Culex, certo? Então, você tem aí aquele organismo que ele vai se alimentar, principalmente porque ele é hematófago, ele vai se alimentar, né, no hospedeiro, ele se alimenta e vai embora. Ele não permanece ali, certo? Todos os dias ele vem, se alimenta, porque ele se alimenta de sangue, né? As fêmeas, elas são hematófagas, então eles se alimentam de sangue, eles se alimentam e vão embora. Então, é chamado de parasitismo temporário. Outro tipo de parasitismo é o periódico, tá? Esse daqui é muito comparado ao facultativo também, certo? São parecidos, tá? É o parasito que em apenas uma determinada fase de sua vida é parasito. Ou seja, eu tenho aí vários tipos de mosca,
tá? Essa mosca azulada, esverdeada, grande, maior do que as outras moscas, elas são, elas costumam pôr seus ovos. Então, você tem alguns tipos de doenças que são causadas por essas moscas, tá? Como vocês vão trabalhar lá, se eu não me engano, em clínica médica, as miíases, né? Então, eu tenho a miíase secundária e a miíase primária. A miíase primária, ela é causada por um tipo de mosca que deposita seus ovos aí em objetos, tá? Em qualquer superfície, não precisa ser só na pele da pessoa, certo? Elas depositam seus ovos e depois de um tempo, essas larvas elas crescem, tá? E fazem esses furinhos. No animal e no homem também, certo? Conhece muito como berne, né? A mosca deposita seus ovos e se desenvolve, né? Esses furinhos que ficam é para ela respirar. Depois de um certo tempo, tá? De 40, 50 dias, elas caem no solo e viram moscas, certo? Então, assim, e você tem também aquela miíase secundária, que é causada por um outro tipo de mosca, também do tipo que chamam varejeira, né? Que elas depositam seus ovos em feridas, então o animal sofre muito com isso, né? E o homem também, certo? Elas depositam seus ovos ali, só que ele é um tipo de miíase diferente, onde eu vou ter algumas larvas que são verdadeiras devoradoras de carne. Então, ela consome, ela devora tanto o tecido vivo como o tecido necrosado. Tá? Elas são chamadas de Cochilioma omnivorax. É um tipo de mosca, né, que a gente chama de varejeira, que vai causar isso. Assim como também a berne é um tipo de mosca, né, assim, metalizada, que também vai causar esse tipo de doença, que é chamada de miíase primária e miíase secundária. Então, eu tenho aí um parasitismo que é periódico, tá? Ela passa uma fase aí, se desenvolve, né, essas larvas, e depois ela cai no solo. Como é que se dá a transmissão desses parasitas, tá? Então, vocês têm aí o contato pessoal ou do uso de objetos pessoais, isso é claro, né? Se a pessoa vai ao banheiro, não lava suas mãos e aperta a mão de outra pessoa, ou pega um outro objeto que é compartilhado por outras pessoas, com certeza o parasita, né, vai estar ali naquele local, mesmo porque a gente tem aquele parasita que você pode ver e aquele que você também é diagnosticado de forma macro, né? Macroscópica, ou seja, que você pode ver, e aquele que é de maneira micro, que você não vê. Podem também ser transmitidos através de águas, de alimentos, de mãos sem higienização. Então, água e alimentos contaminados com protozoários, tá? Protozoários que só são vistos, né, com auxílio de um microscópio. Então, assim, transmissão através de alimentos e de água e do contato pessoal, contato com objetos é muito comum. Através da poeira, através do solo contaminado por larvas, né? Por hospedeiros intermediários. Então, a gente tem aí o Schistosoma mansoni, que você vai tomar um banho de rio, e se esse rio estiver contaminado com aqueles caramujos, tá? De um certo tipo de caramujo, você adquire o cisto porque a larva penetra ativamente na pele. Você tem pela poeira, porque se a gente pensar aí numa verme que é muito comum, né, que é o melmito, que é muito comum dentro, principalmente em crianças, que é chamada popularmente de caseira, tá? A caseira, ela sai à noite e deposita seus ovos na região perineal. Então, os ovos caem na cueca, caem na calcinha, caem no forro de cama, você não vê, e logo pela manhã você tá ali arrumando aquele lençol, sacudindo aquele lençol, então tá voando ovos para tudo quanto é canto, e aí você pode cair numa superfície, pode cair num copo d'água, pode cair num alimento e você faz a ingesta. Então, sim, existe esse tipo de transmissão, né, desses parasitas. Outra coisa que a gente deve entender é como é que se faz a confirmação diagnóstica. Então, diz assim, os sinais e sintomas apresentados pelos hospedeiros humanos infectados normalmente não fornecem, como ocorre na maioria das afecções de outra natureza, condições para um diagnóstico definitivo, ou seja, somente os sinais e sintomas não são suficientes para se ter um diagnóstico de um parasita. É necessário que ele faça uma microscopia, ou seja, é necessário exames laboratoriais através da pesquisa do parasita no sangue, nas
fezes, tá? Para que eu tenha aí uma confirmação diagnóstica. Professora, mas se a senhora pensar assim, e a ascaris, né? A ascaridíase, a ascaris lumbricoides ou a famosa lombriga, ela sai nas fezes, então eu nem preciso, né, de exames para saber que eu estou com verme. Se ela está saindo nas minhas fezes, significa que eu estou com ela, com o parasita, tá? Então, eu preciso entender que existe a confirmação diagnóstica microscópica e existe aquela macro, onde eu estou vendo, onde o parasita está saindo nas minhas fezes e eu estou enxergando esse parasita. E se a pessoa estiver muito infestada, realmente sai por outros, né, orifícios, né? Como a boca, o nariz, o ouvido, tá? Se a pessoa estiver muito infestada com esses parasitas. Tem tratamento? Tem tratamento. A maioria das doenças causadas por esses parasitas tem tratamento. O tratamento é medicamentoso, tá? Através de um antiparasitário, mas também com a ajuda aí daquelas medidas profiláticas, né? De fazer a higienização das mãos, de higiene pessoal, de tratar as pessoas que estão doentes, de ter saneamento básico. Se a gente falar de parasitose, a gente está falando de saneamento básico. E como vocês viram lá em biossegurança, o que é o saneamento básico? Tudo é coleta de lixo, tratamento de água, certo? Coleta seletiva. Então, o saneamento básico é todas essas medidas que são utilizadas para que a gente tenha uma vida, né? Um bem-estar, tenha uma vida melhor nesse local em que a gente está, na nossa casa, na nossa comunidade. E vamos falar um pouquinho sobre os tipos de associação entre os animais, né? Para que a gente entre aí, né, realmente no parasitismo, que é o que a gente vai ver. A gente vai ver o parasitismo em si. Então, os animais individualmente eles nascem, eles crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Porém, a espécie normalmente se adapta e evolui, permanece como uma população ou como um grupo. Como é que nós conseguimos, né, viver todos, né, em harmonia? Existe aí algumas associações desses animais que são harmônicas, tá? Ou positivas. Existe também aquelas que são desarmônicas ou negativas. Vamos ver como é que funciona isso? Então, aí eu tenho aqui algumas associações harmônicas. Comensalismo, mutualismo, simbiose, tá? Então, eu tenho aí algumas associações que elas são positivas para ambas as partes, ou que elas não têm prejuízo para nenhuma das partes, certo? Porque aquele passarinho que você vê em cima do dorso do animal, do cavalo ou do boi, tá? Comendo os parasitas que tem ali, certo? É uma relação positiva, porque nenhum dos dois está sendo prejudicado, tá? Quando a gente fala da simbiose, lembra que o tempo todo em microbiologia eu falei, nós temos muitas bactérias boas, que estão lá no nosso trato gastrointestinal, na nossa microbiota, e elas fornecem vitaminas para a gente, em compensação nós damos abrigo e alimento para elas. Então, essas são as associações de simbiose, ou seja, são associações positivas. Mas em contrapartida, nós também temos as associações desarmônicas, que são aquelas em que há prejuízo, né, para ambas as partes ou apenas para um dos participantes. Então, você tem aí a competição, o canibalismo, o predatismo e o parasitismo, tá? Quando a gente fala da competição, o próprio nome já diz tudo, né? Eu tenho uma determinada espécie ou várias espécies que estão competindo aí por alimento, por um macho, por uma fêmea, tá? Por território. O canibalismo é um tipo de associação em que um indivíduo da mesma espécie devora um outro indivíduo da mesma espécie. Então, se a gente falar na viúva negra, ela copula com o macho, depois ela mata. Se você falar do louva-a-Deus fêmea, ela copula com o louva-a-Deus macho e depois ela mata, tá? Então, são relações de canibalismo, certo? O predatismo, tá? Na cadeia alimentar, aquele indivíduo, né, mais forte,
ele tende a devorar o mais fraquinho, né, que está na cadeia de alimentar dele. Então, a gente pode falar, o gato, o rato, o gato, passarinho, tá? Uma relação de predatismo, ou seja, eu tenho aquele animal, né, que vai acabar comendo, devorando o outro para se alimentar, é claro. E eu tenho o parasitismo, que é o que a gente vai tratar especificamente. O que é o parasitismo? É uma associação entre os seres vivos, na qual existe unilateralidade, ou seja, apenas um se beneficia e o outro é prejudicado, tá? Então, esse hospedeiro vai ser expoliado pelo parasita, ele vai ser o parasita ele vai servir de habitat para o parasita e esse parasita vai explorar ele, né? Tem parasitismo que a gente vai observar que o parasita ele vai ficar muito tempo, tá? Ele não tem interesse nenhum que esse hospedeiro morra, que esse hospedeiro fique doente, então ele vai ficar ali o tempo todo parasitando, mas tem hospedeiros que serão extremamente agressivos e que vão acabar levando o paciente à morte, tá? Então, esse tipo de parasitismo é o que a gente vai estar tratando através das muitas doenças que nós iremos ver na próxima aula sobre parasitologia e sobre parasitologia, sobre parasitismo, ok? Protozoários e helmintos.